E galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos falar das cruzadas, que foram movimentos cristãos de caráter religioso e militar para a reconquista da Terra Santa. Quer saber mais? Já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum. Então bora saber mais sobre as cruzadas. As cruzadas foram sim movimentos cristãos com caráter religioso e militar, mas tem muita coisa por trás disso. Mas antes a gente precisa entender o contexto histórico, como que estava, quando que isso aconteceu, o que estava acontecendo na sociedade da época para que ocorressem as cruzadas. As cruzadas aconteceram na Idade Média, mais especificamente na Baixa Idade Média, lá pelo século XI. E nessa época estava acontecendo a crise do feudalismo. E para você que não sabe, não lembra o que é o feudalismo, tem um vídeo aqui no canal completo que fala sobre esse sistema econômico, político e social que é muito importante para a história, né? Para a história. Então confere aí porque vai ser mais fácil de você entender as cruzadas. Estavam com a crise no feudalismo, mas por quê? Nessa época, galera, pra falar a verdade, as pessoas pararam de morrer. Aí você me fala, como assim pararam de morrer? Nessa época, estavam sem epidemias, então menos pessoas estavam morrendo, e estavam sem guerra. Então lá na Europa Ocidental, estava crescendo a população. Só que o que acontecia, galera? Você que já conhece o feudalismo é uma economia de subsistência. O que é isso? Você produz só o que consome. Só que a população começou a crescer muito, então não tinha alimento para todo mundo, não tinha como todo mundo conseguir sobreviver. Então o que aconteceu? As pessoas começaram a sair dos feudos, né? Os feudos que ficavam lá nos campos, as pessoas começaram a sair dos feudos, começaram a voltar para as cidades. E quem voltava? Voltavam os servos que ou livres ou que fugiam, né? Voltavam, só que eles não tinham como sobreviver, não tinham o que comer. Então eles começaram a se juntar e fazer pequenos furtos, pequenos roubos. E a igreja não estava nem um pouco feliz com isso. Eles começaram a roubar algumas coisas e a igreja não estava feliz. Só que a igreja, ela não podia matá-los, né? Porque a igreja resolvia muita coisa assim, matando. Porque eles eram cristãos. A igreja tinha que pensar uma maneira de conseguir fazer com essas pessoas a mais, vamos dizer assim, né? Porque essas pessoas só estavam roubando porque cresceu a população. Então ela queria pensar algum jeito de mandar essas pessoas que não tinham onde ficar, não tinham o que comer, para fora da Europa Ocidental. Aí eles pararam, pensaram e falaram, vamos usar a fé, que naquela época todo mundo tinha muita fé, a fé ao nosso favor. Vamos criar então uma expedição para retomar Jerusalém, a Terra Santa, que estava no domínio dos muçulmanos. Então aí estava no pensamento deles para declarar a Guerra Santa, né? As Cruzadas. Mas não é só a igreja chegar na população e falar, agora vocês vão pra guerra, vamos todo mundo pra guerra. Não é assim que funciona, né? Eles tinham que usar um argumento muito bom. E essas pessoas, galera, eles não tinham o que comer, eles estavam na miséria. Então, pra eles, não tinha muita saída, não tinha muito o que fazer. E a igreja chegou pra eles e falou assim, o que a gente quer fazer? A gente quer retomar a Terra Santa. Vocês vão, guerreiam, se vocês sobreviverem, vocês vão estar livres dos seus pecados, tá? Livres dos seus pecados e vão receber uma terra lá no Oriente. E se vocês morrerem, vocês vão direto pro céu. Se eu ficar aqui, eu vou morrer e vou pro inferno. Se eu for lutar, eu já tenho minha vaga no céu. E ainda, se eu sobreviver, eu já tenho algum lugar, né? Alguma terra lá no Oriente. Então, o pessoal começou a ficar animado. E começou a surgir um espírito cruzadista nas pessoas. Eles queriam a Terra Santa e queriam batalhar. Vamos lá. Além desses dois motivos, grandes motivos, né, para começar uma super guerra, querer retomar a Terra Santa e querer também expulsar a população, né, que está a mais ali, se bem que eles não falavam que queriam expulsar a população, eles só falavam que queriam retomar a Terra Santa. Mas tinham outros motivos para eles quererem essa guerra, né, essa reconquista da Terra Santa. O que eles queriam? Eles queriam também reunificar a igreja.
Como assim? Quando teve a cisma do Oriente, a cisma do Oriente foi a ruptura da igreja. Ela foi dividida em ortodoxa e em católica. E a católica agora ela queria voltar, porque eles iam ter mais poder, né? Mais gente, mais poder. Não só isso, eles queriam também, galera, terras e riquezas. Eles vão lá pro Oriente, eles vão conseguir terra, vão conseguir riqueza. O pessoal do Oriente tem umas especiarias, eles iam conseguir especiarias, iam conseguir melhorar o comércio, né? Comercializar com mais gente. Então eram muitos interesses além desses primeiros aí. E galerinha, você pode estar se perguntando, tá, mas por que Jerusalém é terra santa para a igreja católica? Jerusalém é onde Jesus foi crucificado. E também é muito importante para a religião muçulmana, porque foi onde Maomé ascendeu ao paraíso e depois se retornou. Então é muito importante para essas duas. Por isso que tinha essa briga que quem ia ficar com Jerusalém. Tudo bem, com toda essa imaginação de cruzada, lá em 1905... 1095, rapaz. O Papa Urbano II, ele reuniu um concílio, que ficou conhecido como Concílio de Clermont, que ele reuniu e começou a falar essa ideia. Galerinha, vamos retomar a Terra Santa. Mas não era só falar assim, vamos retomar e bora lá. Eles tinham que organizar tudo, pegar o exército, quem ia batalhar, organizar tudo, antes de ir, né? Só que o que aconteceu? Um pessoal, né, que tava meio empolgado com isso, o pessoal ali que não tinha onde morar, não tinha o que comer, eles estavam empolgados com essa guerra, eles queriam ir logo. Então, eles pegaram, juntaram um pessoal assim e falou, quer saber? Não vamos esperar eles não, vamos indo, vamos tomar essa Terra Santa porque Deus está com a gente. Então eles foram sozinhos, sem equipamentos, sem estrutura, sem organização e foram rumo Terra Santa para reconquistá-la. E você acha mesmo que ia dar certo? Deus não estava muito com eles, porque eles foram massacrados, Essa primeira cruzada ficou conhecida como Cruzada dos Mendigos ou pré-cruzada, porque foram no total 8 cruzadas oficiais. Mas essa não é considerada uma cruzada oficial, porque não foi ali, eles não se motivaram, vamos. Foi só esse pessoal, né, mendigos, que foram lá sem equipamento, sem nada, achar que iam tomar a Terra Santa. Depois dessa mal sucedida primeira cruzada, que não foi oficial, teve a primeira oficial. Primeira Cruzada, que foi de 1096 a 1099. E como é que aconteceu isso daí? Os senhores feudais ali, eles se organizaram e foram rumo à Terra Santa. Chegaram lá, conseguiram dominar a Terra Santa e massacraram a população. De primeiro ano ali, eles já, conseguiram retomar a Terra Santa. Então os caras são extraordinários, né? Não, porque o que acontece? Eles dominaram a Terra Santa, Palestina, tamo lá, Jerusalém. Só que em volta ali ficou os muçulmanos, eles não iam deixar barato, eles não iam, fica aí, pode ficar, vocês tomaram, a Terra Santa também era santa pra eles. Então, depois de um tempinho, eles se arrumaram ali, se armaram e voltaram a atacar. Em 1187, eles retomaram a Terra Santa. Depois disso, a Igreja Católica nunca mais teve de volta a Terra Santa, galerinha. Então, pra vocês verem ali, aquela primeira impressão, primeira cruzada, pegamos a Terra Santa, foi só a primeira impressão mesmo, porque ainda vai ter 8 cruzadas e não pegaram de volta. As próximas cruzadas, galera, foram um monte de tentativa sem sucesso, tá? E pra vocês verem que o motivo deles estarem fazendo a cruzada não era a Terra Santa mesmo, não era isso que eles queriam de verdade, porque na quarta cruzada, qual era o plano? O plano era ir no Egito, ficar ali no Egito, invadir o Egito ali e depois partir lá pro Oriente. Só que eles partiram, foram no Egito, dominaram ali uma parte ali do Egito e não foram pro Oriente, ficaram lá, não, aqui tá gostoso, vamos ficar por aqui mesmo. Então pra vocês verem que tinha sim uma vontade religiosa, mas não era a coisa que eles mais queriam dominar Jerusalém. Tinha muitas coisas por trás. E agora a parte mais importante que você precisa saber sobre as cruzadas. São as consequências das cruzadas. As cruzadas foram muito importantes para o mundo. Se não tivesse acontecido as cruzadas, provavelmente a gente não viveria do jeito que a gente vive hoje. Por quê? As cruzadas, qual foram as consequências das cruzadas? Primeiramente, fracasso religioso, tá? Eles não conseguiram aumentar o número de fiéis, que também era uma vontade deles, não conseguiram retomar a Terra Santa, então, em questão de religião, foi um fracasso. E tem até uns dados que falam que aumentou a quantidade de muçulmanos depois das cruzadas, então chega até ser um déficit ali na questão religiosa. A mais importante é o renascimento comercial
e urbano. Isso é muito importante, é tão importante que merece até um vídeo sozinho. Mas como assim renascimento comercial e urbano? Renascimento comercial, porque como eles tinham que ir parando em pontos ali pelo Mediterrâneo, e nesses pontos começaram a se formar lugares onde eles faziam troca de alimentos. Aí começou a voltar, o pessoal começou a voltar a fazer comércio, e depois das cruzadas teve a volta do comércio, que era quase inexistente durante o feudalismo, porque o pessoal ficava lá nos seus feudos e não tinha muita relação de comércio. Então, depois das cruzadas, começou a voltar o comércio. E as pessoas também começaram a voltar, então teve um renascimento urbano, as pessoas começaram a sair dos campos, sair dos feudos e voltar para as cidades. Isso é muito importante e isso começou a dar poder de volta para os reis, porque antes quem tinha poder era os senhores feudais. O poder ele era descentralizado e vai começar a voltar a ser centralizado, tanto que vai ter o absolutismo. Logo depois disso daí vai ter absolutismo, que o rei com poder absoluto. Desenvolveu-se também junto com o renascimento comercial uma coisa muito importante que eu tenho certeza que você conhece: o capitalismo. Galerinha, o capitalismo ele é dividido em fases. A primeira fase dele é capitalismo comercial ou capitalismo mercantil, você pode chamar dos dois jeitos, que surgiu nessa época, que o mercantilismo começou a aumentar, né, porque começou a ter essas trocas, o pessoal começou a navegar, começou a querer explorar e fazer comércios não só ali na cidadezinha, mas fazer comércios atravessando o Mediterrâneo. Então começou o capitalismo nessa época, o capitalismo comercial. O mercantilismo também começou, e essa vontade do pessoal de desbravar os mares. Tanto aí depois que o pessoal vai começar a navegar mais, aí você já sabe o resto da história, né? Aí o pessoal começa a navegar e descobre várias coisas. Então, pra vocês verem o quão importante foram as cruzadas para a história do planeta. Então essas foram as cruzadas, galera. Foram esses movimentos, essa guerra de ver quem vai ficar com a Terra Santa, que é santa para os dois lados, para os muçulmanos e para os cristãos. Muito importante que você saiba esse período da história, que isso, como você viu, desemboca muitas coisas, tá? Então teve essas batalhas. Ó, galerinha, são mais de 8 cruzadas, são 8 oficiais, mas são várias cruzadas, tá? Você pode querer estudar cada uma por si, mas não tem coisas muito importantes. E uma coisa também que é muito importante, uma consequência das cruzadas, foi a troca de cultura. A troca de cultura entre os povos, entre os europeus e os muçulmanos. Porque, eles foram lá pro Oriente, eles trocaram livros, trocaram conhecimento, então teve ali um enriquecimento cultural, que também vai desembocar um pouco mais pra frente o renascimento cultural. Então, pra você ver que mudou muita coisa em tudo, galerinha. Então, esse foi o vídeo sobre cruzadas. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e manda pro seu amigo que tá querendo aprender cruzadas, galerinha. Eu fiz esse vídeo, dá muito trabalho de editar, por favor aí, manda pro pessoal. E é isso, galerinha. Deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa um comentário aí pra fortalecer aqui. Um beijão, valeu, falou e fui. Uau, 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 uau.